lá. Começar então a nossa palestra, né, sobre Atomic Design. Eu gosto de pensar que é uma nova maneira de pensar, escrever código para o front-end, né? Então toda a parte de idealizar como você vai começar, antes de você escrever o código, você pensar como escrever, né? Como criar o componente, como desenvolver. Então, primeiramente, e a galera, acho que muita gente nunca tinha me visto usando a câmera. Eu sou inimigo da webcam mesmo. Meu nome é André, eu tenho 24 anos, né, galera aqui do projeto mais próximo me chama de Drezinho, então quem quiser me chamar de Drezinho pode chamar de Drezinho, mas não Vitinho. Tenho 24 anos, moro aqui em Brasília desde que eu nasci e não pretendo me mudar, adoro aqui a cidade. E trabalho com programação desde os meus 18, jurando que eu ia virar um desenvolvedor de jogos. Eu adorava, né, sempre desde pequeno gostei demais de jogar, gosto demais de jogar videogame, então achei que isso ia ser meu trabalho. E cá estou, né? Provavelmente está próximo, não está tão longe assim. Mas antes da gente começar, né, na quinta-feira passada, perdão, não lembro o nome acho que foi o Isaac, eu não lembro perdão se eu estou errando o nome. Ele trouxe para a gente um conceito, né, de clean code. Quando ele perguntou, né, ele pediu para falar assim, quando eu fui tentar usar, eu não curti muito, senti um pouco de dificuldade, não sei se eu fiz certo, tal, porque era o primeiro projeto dele. Eu confessei na época, né, que eu nunca tinha parado para ler nada sobre o Clean Code, né? Eu sabia mais ou menos os princípios, mas nunca tinha parado para dar uma estudada. Então, antes de começar sobre Atomic Design em si, eu achei interessante da gente passar bem rapidinho aqui por essa parte do Clean Code, né? Esse Clean Code quem idealizou foi esse senhorzinho simpático aqui, esse Robert Ser Martin, né? Ele, conhecido na comunidade como Uncle Bob, ele trabalha com programação desde 70, então ele foi um dos principais cabeças que promoveram aquele manifesto ágil, né? Então ele é um cara muito importante nessa parte de programação aí. Ele, quando ele idealizou, né? Ele idealizou o Clean Code quando ele percebeu que muita parte do tempo de um programador trabalhando era a parte de fazer a manutenção do código, né? Você passava muito tempo lendo e arrumando algumas coisas um pouco, né, duvidosas assim que a galera vai fazendo, vai só incorporando e vai funcionando e vão deixando lá. Então o desenvolvedor ele perdia muito mais tempo tentando entender o que o código estava fazendo do que fazendo coisas novas, né? Então ele percebeu que o principal gargalo era justamente esse de dar manutenção, né? E aí ele propôs o Clean Code, né? Que são basicamente 7 princípios que ele traz, que ele busca, né? Ele acha que seguindo esses 7 princípios você consegue trabalhar, a equipe consegue trabalhar de uma forma mais concisa e mais rápida, né? Então esses 7 princípios são esses 7 listados, né? Vou passar por cima bem rapidinho. Esses nomes são importantes, quando ele preza, né? Fala que é interessante, você não precisa poupar tamanhos de nome, né? Que às vezes a gente, como programador, evita colocar nomes muito extensos, né? Mas a ideia que ele traz é, tipo assim, o nome pode ser gigantesco o que for, mas que ele tenha um significado, né? Que só pelo nome, qualquer desenvolvedor que leia consiga ter pelo menos um glimpse, né? Uma ideia, assim, do que aquela variável, aquela função vai fazer. É a regra do escoteiro que ele fala que quando você mexe no código, altera as coisas do código, é interessante que você vai encontrar ele de uma certa forma, né? E que o mínimo que você pode fazer é não bagunçar mais do que já estava bagunçado, né? Então, sempre que você for mexer, você tem que o ideal, né? O ideal é deixar ainda mais arrumado do que você encontrou o código, né? As funções pequenas é quando ele fala que funções muito extensas não são interessantes. Então, seria interessante você quebrar essas gigantescas funções em pequenas para dar a manutenção mais fácil. Esse DR, esse dry aí, que é Don't Repeat Yourself, isso é muito importante para o Atomic Design, né? Onde ele fala que não é interessante você ficar escrevendo a mesma coisa o tempo inteiro, né? Até porque não faz sentido, é só você reutilizar. Isso polui o código, deixa mais verboso, né? Entre outras coisas. Ele também defende que comenta apenas o necessário, no sentido de quando você vai deixando muitos comentários no código, a tendência é você entra no código, altera o que tem que alterar,
mas você não altera os comentários, né? Então os comentários eles vão ficando e aí a tendência também é cada vez eles irem aumentando, né, de volume, porque vai passando e novas pessoas vão comentando outras coisas, não apagando as antigas. Então comentar apenas o necessário. O tratativa de erro, né, tratamento de erro é pensar que a aplicação nem sempre vai seguir conforme todo mundo a gente pensou. Então tem que se ter cuidado, né? Tem que se ter esse apreço por tratar esses erros e o que vai acontecer quando acontecer esse tipo de erro, né? A aplicação não pode quebrar porque uma requisição deu um erro, coisa do tipo. E os testes limpos, né? O implemento fala que um código ele só pode ser considerado clean, né? Se ele tivesse testado. Você precisa desse teste, principalmente no front-end, para você ter essa garantia de que o código está funcional, né? Então, né, mas o que isso tem a ver com o Atomic Design, né? Quando me questionaram, eu não sabia, eu sabia mais ou menos que era uma filosofia, né? Não muito design pattern, que como o Atomic, mas era uma filosofia. E aí, quando eu entendi, né, consegui visualizar melhor do que era, do que se tratava, esse clean code, eu percebi que o Atomic Design ele pega esses princípios, né? Alguns são um pouco mais, por exemplo, da parte de função, acho que ele não entra muito nesse aspecto, mas ele pega vários princípios dele e tenta aprimorar, né? Tenta trazer de uma forma pragmática, como você implementa aquilo, né? Sem ser de uma forma que todo mundo que saiba utilizar do Atomic vai conseguir entender, qualquer desenvolvedor, né? E aí então foi que o criador do Atomic Design, ele se chama Brad Frost. Ele pensou, ele estava numa aula né, ele estava tentando pensar como, ele já era um programador, então ele estava pensando como desenvolver, né, esse design system, né, da melhor forma. Ele queria achar um jeito mais prático, mais rápido para trabalhar, para se implementar. E aí foi quando ele pensou naquela aula lá de química dele no ensino médio, né, que a gente teve aí, que a gente sabe que são átomos, a gente sabe o que são moléculas, né, a gente sabe que moléculas são conjuntos de vários átomos e organismos, né, todo vivo, ele é um conjunto de moléculas que são um conjunto de átomos, né. Então ele traz até na explicação dele, né, essa foto falando o que a água, né, o que é a água. Não é só água, ela tem coisas, né, que se juntam para formarem a molécula de água. E aqui ele faz uma brincadeirinha, né, a gente coloca uma tabela periódica aqui, falando como se fosse as tags do HTML, né, H1, H2 e tal. Isso aqui para exemplificar que ele pensou, ele idealizou isso aqui realmente como os conceitos, né, entre aspas, químicos, né. E aí, sabendo disso, ele dividiu em 5 etapas, né, separadas, e uma frase que eu achei muito interessante dele é que ele fala que esse Atomic Design não é um processo linear, mas sim um modelo mental para auxiliar desenvolvedores, né? Então, a maneira que eu interpreto essa frase que ele quis dizer é que ele não está te ensinando um jeito certo, né? Ele não está te ensinando e te forçando a usar algo, ele está te mostrando que você utilizando dessa forma, né? Sem ser que também você pode a ordem que você vai implementar isso é indiferente. Ele está querendo que você aprenda a pensar a aplicação, né, em pequenas partes, que essas pequenas partes juntas elas vão formar um todo, né? Então, existem ideologias que falam que quando você estiver começando um projeto, é interessante começar pelos átomos e ir subindo, e tem outras pessoas que falam, né, que é interessante você começar das páginas e ir descendo, né, top-down e up-down. Então, isso, ele não preza por isso, ele só quer que o desenvolvedor ele aprenda e ele consiga pensar a aplicação em pequenas partes, né? Ir quebrando o seu raciocínio. Né? Por isso que eu acredito que ele falou que não é um processo linear. Você vai destrinchando as coisas, né? Uma coisa que você achou que era um organismo, você acaba descobrindo que talvez seja uma molécula, então você vai e volta várias vezes nesse processo. E é essa basicamente é o Atomic Design. Essa aqui eu acho que todo mundo já deve ter visto. Esse print aqui é do próprio Brad Frost. Então o Atomic Design ele divide em 5 etapas, né, que ele chama, que são os átomos, as moléculas, organismos, templates e pages. Então, vamos começar pelo mais simples de todos, que são os átomos. Os átomos ele define como elementos de CSS puros, né? Só, por exemplo, aqui ele traz o exemplo de label, input e button, né? Eles sozinhos não tem como você deixar esses elementos ainda mais simples do que isso, né? Então é um elemento que vai fazer somente uma coisa,
né? Então o label é só um texto, não tem nada que ele possa fazer mais desse cenário, o input e o search, né? Então, como se fossem pequenos blocos, né? De informação. Já as moléculas, ele define como um conjunto, né? Como naquele exemplo da água, aqui ele pegou os 3 átomos que ele desenvolveu, né, de texto. Vocês conseguem ver o mouse? Só para não ficar mexendo aqui achando que vocês estão Dá vendo. para ver sim. Dá para ver sim. Beleza. Então ele pega esses 3 conceitos, né, esses 3 átomos que ele desenvolveu e explicou, para juntar e formar uma molécula, né? Essa aqui, por exemplo, seria a molécula de uma entrada para você pesquisar algo. Então ele pega o átomo do label, pega o átomo do input, pega o átomo do boot para formar a molécula, sei lá, search alguma coisa, né, que ele pode criar. E partindo, né, agora a molécula, ele traz um exemplo, ele traz 2 exemplos, né, que é o primeiro seria esse aqui utilizando a mesma lógica que a gente estava já utilizando. Então ele pega aquela molécula e ele coloca dentro de um organismo que é como se fosse um header da aplicação, né? E aqui ele traz que esse header, o organismo, o header, né? Ele não necessariamente vai ter só a molécula, né? Ele pode ter a molécula e vários outros átomos que eles não se comunicam entre si, mas eles fazem parte do organismo header para ser coeso, né? Para existir, né? Então aqui também ele fala e também traz aqui, por exemplo, naquela página de catálogos de empresas, né? Então esse quadrado, esse container quadrado com os textos embaixo, isso aqui é uma molécula, né? A foto tanto faz porque isso aqui não interessa, mas se você considerar a foto, né, você consegue imaginar que esse aqui é um container. Isso aqui vai ser uma imagem e os textos, né? Então você também consegue colocar isso aqui, isolar, ser uma molécula, e isso aí em conjunto com outras moléculas iguais, mas em conjunto, vira um organismo, né? Então seria a primeira linha, né? A primeira linha do catálogo. Esse aí é o conceito de organismos. Uma das partes mais difíceis que eu considero do Atomic Design é você saber diferenciar de maneira rápida e correta, né, essa diferença entre moléculas e organismos. Acho que você precisa trabalhar, depois de muito tempo que você trabalha, que você vai pegando as mães, você consegue fazer isso mais rápido, né? Mas acho que os principais erros assim que eu vejo, que eu até dei uma pesquisada, né, quando falaram que não gostavam muito, era justamente essa parte, pelo menos o que eu entendi, né, essa parte de não saber destrinchar direitinho as moléculas, né, e os organismos e os átomos para cada qual, né? Então, às vezes consideram uma molécula, ele vira um organismo que pega uma complexidade que não existe, né? Ou seja, ele vira uma coisa muito mais complexa. E aí, realmente, se a longo prazo, isso com vários componentes sendo feitos desse jeito, o Atomic ele pode realmente atrapalhar se não for implementado de maneira correta, né? A gente pode ajudar nesse entendimento quando você pensa do princípio de responsabilidade única, André. Eu acho que daí quando você pensa, né, na questão ali Uhum. do princípio, né, do Single Responsibility Principle, facilita esse entendimento da diferenciação do que é um organismo e do que é uma molécula. Normalmente a molécula ela vai ter uma funcionalidade única, enquanto o organismo ele pode ter um combinado de funcionalidades, um combinado de responsabilidades, digamos assim. Então acho que isso ajuda nesse entendimento da variação entre a molécula e o organismo. Sim, bom ponto, só que na minha opinião, é a parte mais difícil do Atomic mesmo, essa diferenciação, né? Saber diferenciar os dois na hora de você for criar, né? Mas isso também não só a parte de só falar o que é um, o que é outro, né? Mas sim na parte de implementar, né? Você tem que implementar uma molécula como uma molécula, né? Não é só ele estar no diretório de molécula que ele é uma molécula. Ele tem que ser simples o suficiente, ou no máximo complexidade possível de uma molécula, né? Porque senão ele já perde um pouco o propósito. Uhum. Então, a quarta etapa seria essa parte de template. Essa parte de template eu acho que já entra muito com a galera de design, né? Porque não tem como você montar um template se você não souber, né? Se você não tiver uma ideia de como vai ser a página, né? Então, esse template, o template, ele para a gente aqui do front, ele tem que ser algo onde você só vai encaixar o que você precisa.
mas ele não vai tratar estado, ele não vai tratar nada do tipo, né? Ele só vai separar, deixar a página semi-pronta, né? Só para você reutilizar. Porque o conceito também, quinta chave, a quinta etapa nesse processo do Atomic Design, que seriam as páginas, ela pega esse template, né, como vocês podem ver que é quase basicamente a mesma coisa, só que ele implementa valores entre aspas reais, né? Então, aqui são mocks, né, que você sabe que vão existir, eles vão se encaixar, algo vai se encaixar aí, e na página é onde você vai chamar as imagens, chamar endpoints, chamar esse tipo de coisa, né? É, cadê? Acho que para deixar. Eu trouxe algumas regras, né, baseadas em PMC, que é pela minha cabeça, que eu gosto de seguir. Assim, só pra você não passar para a próxima parte, você não deve estar vendo ali, o Vitinho tá com a mão levantada, se você puder ficar de olho ali. Eu te aviso também quando alguém levantar a mão, só pra você não passar de slide. Avisa aí, diz aí, Vitinho. Então, queria fazer uma pergunta, já aproveitando o que o Rock falou e que você também falou, André, sobre a Symbol Responsibility, né? Tipo, a responsabilidade única, né? Eu tenho muita dúvida quando é a parte quando fazer o logo responsivo, né? Por exemplo, né, aquele logo da Disney, que tem a Disney com o castelinho, depois ele diminui a página e fica só o nome Disney, diminui mais, fica só o Dzinho, né? Só o Dzinho. Uhum. E geralmente, né, eu gosto de usar SVG Component, né? Para isso, né? Pego o SVG completo da Disney e vou tirando o castelinho, vou tirando o nome Disney, deixo até o desenho de acordo com a responsividade. Uhum. Esse SVG Component, onde é que entra? Ele é um átomo? Ele é um organismo? Onde é que ele se encaixa? Isso que eu tenho muita dúvida. Ele por si só, né? Ele por si só, se ele for, por exemplo, aqui nesse lado, né? Eu vejo ele como um átomo. Ele por si só, né? Porque o átomo você pode colocar essa lógica de em certo momento, você pode controlar ele, a sua página pode controlar o átomo, né? O átomo ele não tem esse controle interno, mas a sua página ele pode controlar esse átomo conforme ela se altere, né? Então você consegue centralizar esse tipo de coisa. Então a sua imagem, que seria um átomo, você colocar alguma lib, talvez você pegar o tamanho da tela e quando chegar em um certo breakpoint, você passa uma propriedade que o átomo foi pensado para receber, né? Você vai passar essa propriedade onde ele vai fazer algo, né? Fazer, por exemplo, esse encolhimento do que você está falando. Entendeu? É que eu vejo que cada um dos estados que você falou, Vitor, ele passa a ser, ele é um átomo, né? O D ali sozinho é um átomo, o combinado do logo inteiro ele é um átomo e o combinado e só o castelinho lá ele é um átomo, entendeu? E daí, conforme você faz a responsividade, você, pelo estado, você está trocando qual é o átomo que você está exibindo, mas ele por si só ele é um item que tem a sua função, entendeu? Sim, entendi. Até porque quando eu recebo o design, né, o design já vem do Figma, já vem um logo, por exemplo, GetNet completo, né, e vai fazendo o responsivo do logo da GetNet, por exemplo. Mas eu entendi, sim. Se você olhar para essa parte aí do design system, você tem ainda um elemento anterior, né? Assim, que são os tokens, né? Que a combinação de cada token você vai ter ali uma definição ali do que é um átomo, por exemplo, né? Porque, por exemplo, um átomo ele é um botão, tá? Só que cada item que define aquele botão, ele é um token que vai definir. Então você tem lá, por exemplo, a espessura da margem, né, a cor da linha, essas que você vai ter ali, e a combinação disso forma um determinado elemento. E a combinação desses elementos vai formar outro, e assim vai crescendo conforme você vai tendo essas variações, né? Isso. Ficou claro, Vitinho? Quer falar mais alguma coisa? Pode seguir. Ficou claro, pode seguir. Tem mais alguma mão aí? Não, né, Ficuda? Líder Cláudio. Diga, Claudinho. 我看一下，我好像是会看，好像是会看 a primeira fala do Rock, que é sobre princípio da responsabilidade única. O que eu vejo enquanto não só desenvolvimento de front-end, mas também desenvolvimento em geral.
O princípio da responsabilidade única passa muito pela nossa capacidade de abstrair alguma coisa para transformar aquilo de maneira menor ou mais resumida. E quando a gente começa a utilizar a cognitividade no nosso dia a dia, enquanto desenvolvedor, principalmente no front, a nossa capacidade de abstração ela vem se tornando cada vez melhor, porque a gente tem que abstrair cada vez mais até componentizar cada vez mais e isolar cada vez mais o comportamento do seu componente. Isso. Exatamente, Claudinho. E o legal, né, Claudinha, é depois você ter tudo isso em biblioteca, onde depois você pode pegar e usar isso no arcabouço de coisas, de componentes e prontos de N níveis de comportamento, de complexidade, e você compor depois ali o que você quiser. Exatamente. Isso. É justamente essa parte do raciocínio, né, que eu acho que o Claudio comentou foi aquela frase, né, do Brad lá, que ele fala que não é uma maneira linear de pensar, né? Você vai desenvolvendo habilidades de você quebrar as coisas em várias pequenas etapas para você implementando aos poucos, né, o todo. Mais alguma coisa aí? Pode seguir. Soca a porva. Vamos embora. Então, né, o que eu penso, que eu gosto de pensar agora mais, talvez um pouco mais técnico, né, para a galera aqui do front, eu já, quando estava começando a fazer, eu fiz uma molécula que ele fazia um map, né, de certo, acho que até foi de outra molécula, eu não lembro se era um átomo também, mas eu já entendo que é se você for fazer um map, ou então o componente que você está renderizando, ele vai esperar, por exemplo, aquele children, né, que a gente coloca no JSX, ele muito provavelmente, a gente está falando de organismo, né, que pode renderizar ou não moléculas ou átomos. É provavelmente uma molécula, porque átomos são coisas muito pequenininhas, mas sempre que você for usar um map, ou você for usar aquele children, muito provavelmente se trata de um organismo, né, então fica ligado nisso. Aquela parte de controle de estado, né, as moléculas elas não tendem a necessitar esse controle, então somente por prop já seria o suficiente. E se você está vendo que está precisando alterar o estado de mais interno, tem essa necessidade, isso aí vai ser um organismo. Isso aí já é uma afirmação, porque a molécula não pode ter esse tipo de lógica atrelada, ela não precisa ter. Né? Então, se tiver, ou de duas uma, ou você imaginou uma molécula sendo que ela na verdade é um organismo, ou você está fazendo alguma coisa errada, né? Porque somente pelas próprias que você passa da molécula para o organismo, né, que o organismo consegue passar para a molécula, você consegue controlar isso. E as chamadas de hooks e alterações de contexto, todas devem ser feitas nas páginas. Os templates, eles não podem fazer esse tipo de coisa, né? Porque o template é uma coisa como se fosse um mock, que você só vai encaixar as coisas, e quando você for encaixar as coisas, vai ser dentro dessa página, e as coisas, né? Nossa, falei coisa 3 vezes, mas essas partes que você está realmente utilizando e encaixando no seu template, elas sim vão precisar, talvez, elas são imagens que vêm de uma requisição, né, é uma lista que vem de uma requisição, você vai precisar alterar um valor, aparece aquele carrinho, né, como se você estiver tratando no catálogo. Mas para exemplificar aqui, deixar claro também, por exemplo, aqui nessa parte do header, esses átomos aqui, eles podem ter, por exemplo, a necessidade, quando você clicar no Home, About, Blog, ele vai alterar a página, ele vai arrastar a página para baixo, então ele vai abrir a outra página, que seria a página de Home, a página de About. O componente, o átomo, ele pode ter uma propriedade que ele entenda esse clique. Né? O clique dele, no clique dele, a página consegue, o átomo ele tem essa propriedade que no clique a página vai conseguir passar para o átomo, né, ele vai pegar esse que ele foi clicado e a página vai entender esse clique e executar alguma ação. Então o átomo ele se predispõe, né, a ter essa funcionalidade de eu posso ser clicado e se for clicado vai ter que acontecer alguma coisa, mas não é o átomo que vai controlar o que é essa coisa, né, e se é a página. Não sei se espero que tenha ficado claro. Não sei se teve Tem uma mãozinha levantada aí, é a Sara. E aí, Sara? Oi, tudo bom? Olha só, eu Tudo queria entender melhor essa situação do page não poder, aliás, do template não poder ter o controle de estado, porque
eu imagino também os átomos, as moléculas, os organismos, eles também não têm essa questão de controle de estado. Então, como é que a gente faria para ter um controle mais, como é que eu posso dizer? A gente utilizaria contextos da página para poder alterar os átomos? A parte, por exemplo, né, se você estiver tratando um formulário, e aí esse input, você pode colocar em um template, ele pode ter gerência de estado interna, né, da página, mas esse negócio de contexto quis dizer que o estado geral da aplicação, ele não pode estar atrelado a nenhum template, e se a uma página, entendeu? Deixa eu pensar colocar em um exemplo aqui. Se você tem um input, por exemplo, nesse campo aqui, nesse organismo de header, o input, você vai digitar alguma coisa aqui, vai apertar esse botão e vai ter que acontecer alguma coisa. Ele também está aqui presente no template, né? E aqui no template você pode colocar o estado que ele vai entender o on-change do input, né? Por exemplo, só que você vai passar esse dado do on-change que está atrelado ao template, que seja, só que para você executar, por exemplo, um history.push, né? Você mudar a navegação, você mudar a atribuição do que a página está mostrando, o que a página vai mostrar, ela tem que estar atrelada na própria página e não no template. Ficou claro? Ficou um pouco mais claro? É um pouco confuso ainda, mas beleza, eu acho que é só praticar um pouco mais que eu consigo entender. É só que, sei lá, me pareceu um pouco estranho. Mas não tem nada a ver com a tua explicação, tá? É só que eu não tô tendo capacidade de entender no momento. Tudo bem, eu também no começo eu sentia dificuldade, acho que depois, que nem o Claudinho falou, né? Você vai, com o passar do tempo, você vai se acostumando com essa metodologia dessa forma, né? De pensar. E aí eu acho que vai ficando um pouco mais intuitivo, né? Por assim dizer. Mas qualquer dúvida que você tiver mais para frente, se você estiver estudando aí que você falou, se estiver testando alguma dúvida, pode falar comigo aí que a gente conversa, a gente vê aí direitinho. Beleza? Fechado. André, o Vitor e o Claudinho estão com a mão levantada, acho que talvez para completar, contribuir aí. Emendando um pouco da pergunta da Sara, né? Quando eu tenho esse input de pesquisa, né? E ele é um autocomplete, ele faz requisição com back-end, buscando algum resultado já embaixo do input. Onde é que ele fica, né? Ele fica na página também, essa requisição? Isso aí vai ser uma propriedade que você vai ter que passar também para o input. Ele vai ter, né, se o input tiver essa funcionalidade, né? Talvez se for um input que tem esse autocomplete, talvez não seja um input como outro qualquer, né? Aí talvez você tenha que colocar um novo átomo input with backend, alguma coisa assim, with hack, e aí você prepara ele, você traz propriedades, você prepara o átomo para receber isso. Então, se a página vai conseguir entender, quando ele clicar, que ele vai fazer por exemplo, vai fazer um get, né? Fala assim, isso aqui, nessa lista aqui, ele faz um get, traz as opções. E aí o input ele já está pronto para receber essa informação. Mas quem pega isso é a página que passa para o átomo, entendeu? Ah, tá. Então seria um átomo responsável somente por fazer essa requisição, essa request de pesquisa de autocomplete, é isso? Na verdade, seria o átomo responsável por digitar, né, e informar para a página o que está sendo digitado, ou renderizar uma lista de possíveis opções que vem baseado na requisição, né? Então a página ela passa para esse novo átomo de input que tem essa diferença, ela vai passar esse array, né, que ele vai conseguir, aí o átomo ele já tem que ter pensado, talvez nesse caso, pensando aqui, talvez ele possa ser até uma molécula. Na verdade, isso aí, porque você vai ter um input com essa listagem embaixo, né? Que você pode selecionar um select, por exemplo, né? Sim. Mas tem que passar sempre do pai para o filho, a princípio, né? Tá, e uma outra pergunta tem relação ainda na parte do template, né, que você está falando, quando eu tenho micro front-ends, né, onde é que entra o micro front-end? Ele faz parte do template, ele faz parte da página, né? Por exemplo, imagine que, usando esse exemplo mesmo, imagine que a página blog seja um micro front-end de um outro serviço, né? Uhum. Eu acho que se ele foge da realidade. Foi uma boa pergunta, Vitinho. Eu não sei te dizer com certeza, vou te dizer o que eu acho, tá?
Se eu tiver errado, se alguém quiser me corrigir depois, mas o que eu acho é que, né, se você estiver chamando outra requisição, outra página, né, que não é tá dentro da aplicação, a única coisa que você vai ter que fazer é renderizar ela, né? Você vai ter que chamar no clique, o Atom ele vai entender que você foi clicado, e em vez de você fazer um stories.push, você vai fazer a chamada a essa nova página e renderizar, né? Eu acho que ela não entra nessa lógica da aplicação interna, né? Porque você está renderizando uma coisa de fora. Acho que ele não entra dentro do projeto, do Atomic, do projeto. O Vitinho, eu acho que o conceito de template ele é diferente com relação ao conceito de micro front-end, tá? Eu acho que quando a gente está falando de template, a gente está falando em uma combinação ali de organismos pré-moldado para você reutilizar. Não necessariamente, porque assim, o que eu entendo é o micro front-end são pedaços de jornadas completas que representam ali uma estrutura, né? De front. E quando a gente está falando de template, o próprio nome diz, template, é algo que você tem um molde que vai te servir como acelerador, porque você pode reutilizar aquilo. Pensa numa combinação organizada de componentes, sendo o template. Pelo menos esse entendimento que eu tenho. Tá? E daí eu acho que com isso a gente descola um pouco do conceito de micro front-end, que você está falando mais da maneira que você estrutura a sua função, o seu front, a construção dali do seu front-end é diferente um pouco dessa questão do template. Pelo menos é assim que eu percebo. Acho que eu cheguei nessa conclusão agora também, com a explicação de vocês dois. Acho que eu terminei. O Claudinho levantou a mão aí. Beleza. Diga, Claudinho. Bom, só voltando um pouquinho antes da pergunta do Rico e usando a pergunta do Rico como gancho. Porque eu entendo, e usando a pergunta da Sara também, tá? Porque eu entendo como template é que ele não controla nada. Ele só recebe algo que tu vai reutilizar. Como, por exemplo, se eu for utilizar o exemplo aqui da tela, eu tenho um header, esse header é um componente totalmente à parte, eu tenho um footer, que é um componente totalmente à parte, e eu tenho um conteúdo essencial. Esse conteúdo essencial é o que eu vou receber como filho e que vai ser a página. Porque o header e o footer vão estar dentro do template e não vão ter regras de negócio relacionadas ao template. Eles só vão estar lá e vão ser exibidos da maneira que, quando eu criar uma nova rota, quando eu criar uma nova página, eu não vou ter que ficar colocando header e footer toda hora, porque já vai falar no template. Isso. Como eu comentei, é um combinado de funcionalidades que você pode eventualmente reutilizar e que alguma coisa você vai precisar mudar, né? Que é o princípio de um template, como você usa para outras coisas. Exatamente. É isso mesmo. Mais alguma dúvida aí? Pode seguir. Então, beleza. A gente acabou por aqui, né? Aí, então, como eu quis trazer, né? Isso aqui, essa esquerda era pelo menos quando eu comecei a programar, então eu vivenciei isso, né? Então, antigamente, né, a estrutura que eu estava acostumada era um pouco parecido com o que está aqui, né? Nossa, já dá até uma agonia de olhar isso aqui hoje em dia. Mas isso aqui você pode ver que isso aqui conforme for colocando muito componente, isso aqui vai ficar muito complexo. Isso aqui vai ficar gigantesco, né? Isso aqui vai trazer uma dificuldade muito grande para uma pessoa nova entrar no projeto e tentar entender o que está acontecendo. Enquanto no Atomic Design, a estrutura do projeto, ela já por si só já é mais clean, né? Ela já é mais direta. Então, quando você for mexer em um componente, você já sabe então o desenvolvedor ele já sabe talvez mexer, o header tem alguma mudança. O header provavelmente ele vai ser um organismo, né? Mas aí é algum texto que tá com algum bug, alguma coisa assim, então provavelmente é um átomo que está dentro desse negócio, só que você consegue navegar, você consegue ver o que você consegue achar no organismo, o que é o header, o que tem dentro desse organismo para você achar um átomo que está dando um bug, ou você tem que fazer alguma melhoria, por exemplo. Então, eu vejo a estruturação do projeto, né, utilizando Atomic Design de maneira bem mais simples,
né? Aqui a páginas elas ficam fora de fato dos componentes, as páginas elas não entram como a idealização de componente, né? Porque elas têm essas funcionalidades próprias, né? Então eles têm esses controles, então elas são separadas, né, dessa parte dos componentes. Mas eu acho que fica muito mais fácil de uma pessoa entrar, conseguir se identificar, de você conseguir achar onde é que está o erro, né? Isso pode escalar, que você vai continuar tendo essa divisão, isso não vai alterar. Então, se tiverem 500 átomos, você ainda vai ter os 500 átomos lá que você sabe onde eles vão estar encontrados, né? E não uma lista enorme de misturando tudo. Então, eu acho a grande vantagem do Atomic Design, né, além dessa nova capacidade de raciocínio, de idealização que você tem do projeto, é essa parte de arquitetura do projeto, né? A estrutura do projeto fica muito mais fácil de usar, na minha concepção, né? Fica muito mais direta de usar e de entrar e de dar manutenção. Alguma dúvida? Algum ponto? Uma ressalva? O Léo levantou a mão. Não? Então, Eu beleza. tenho uma. Diga aí. Então, é assim, eu não sei se é. Não sei se encaixa no contexto, mas a minha dúvida é o seguinte: se no Atomic existe alguma definição ou boa prática de nomear os componentes, por exemplo, em átomos definir a singularidade do que a pluralidade dos nomes. Queria saber se existe isso no Atomic. Não, isso eu acho que entra um pouco naquela parte do clean code, né? A ideia é você colocar, o Atom também não vai ter essa restrição de ser simples, né? Eu acho que você tem que nomear o componente de tal forma que fique claro o que ele faz, né? Pelo menos eu quando faço, até aqui no conciliador que a gente implementou, né? Tem até alguns componentes que são até um pouco extensos de nome, né? Só que é porque ele representa algo, né? Então, assim que você estiver passando o olho, você sabe, você tem pelo menos uma ideia do que aquilo vai fazer. Então, acho que essa parte de nomenclatura, o TypeScript ele entra, ajuda bastante nessa parte, né, para você saber quais são as propriedades e tal, mas de nomenclatura, por assim dizer, acho que não tem nada sobre isso, não. Existe uma recomendação de semântica, né? Que você normalmente O camel case. quando você está criando ali os componentes, eu acho que não necessariamente é o Atomic que define isso, né? Mas é interessante que você consiga, através do nome, criar um padrão, né? Uma convenção de nomenclatura que você consiga identificar o que a que pertence e o que faz, dentro de uma semântica assim, onde você Isso. conseguir ler e identificar o que é aquilo, né? Isso que, por exemplo, aqui é um projeto que a gente está trabalhando, tá até aqui, vazou o roteiro aí, algumas coisas eu li. Mas, ó, por exemplo, aqui o átomo, né? Aqui a forma que a gente utiliza, né? Trazendo como exemplo, é dessa maneira, né? Então, assim que você bate o olho, você consegue entender o que essa molécula é, o header, né? Que ela é um pouco mais simples do que o que é no exemplo. Então, no nosso caso, ela virou uma molécula. Mas aqui no caso dos inputs, aqui tem cada coisa, cada pastinha, né, cada file dentro do molécula, você entende, o nome já é sugestivo para dizer do que ele se refere. É assim que a gente utiliza aqui. Eu aqui falando no mudo. Então você normalmente tem, né, o que é a sua semântica, né, o que ela pertence eventualmente à sua variável, né? Você vai pegar e vai colocar ali, da mesma maneira que você tem quando você está falando um pouco dos componentes de estilo, que é um outro tipo de componente que vai servir principalmente na composição das suas moléculas, né? Por exemplo, né? Sim. Você vai ter lá, por exemplo, a definição de cor. Vai dizer que aquela cor é a cor principal que está no brand, que é a semântica dela, e ela é a light, por exemplo. Então você tem lá color brand light, por exemplo. Então seria yellow brand light, ou seja, o amarelo do logo e claro, por exemplo. Então e daí você batendo aquela nomenclatura, você consegue identificar do que ela pertence, o que ela vai fazer. Então você tem tanto para os padrões menores, né, para os seus itens, digamos assim, do design system menores, até para os maiores, que seriam os organismos, né, ou os componentes funcionais, como a gente pode chamar também os organismos.
Então você vai pegar e vai poder criar uma nomenclatura, e o ideal é que a gente analise o que faz mais sentido, né? Então, indo para o Design System, que é um projeto que a gente deve trazer deve em breve começar aqui para as apps, um dos exercícios é a definição de qual vai ser a melhor nomenclatura a ser utilizada para se tornar, por exemplo, a convenção nossa, né, de como atuar com nomenclatura. Mas é sempre importante que você tenha, né, aquilo que qual que é a sua semântica e qual que é a sua variável, por exemplo. Né? Mas respondendo a pergunta, o Atomic não tem esse guia, tá? Isso aí acho que vai ser uma coisa interna, então, nossa, né? Que nem o Rock tá falando aí. Beleza? Mais alguma dúvida? Pode passar. Pode passar. Pode seguir. Então, né, só para o Atomic foi essa parte, né? Eu queria trazer aqui de uma maneira um pouco mais simplificada. Eu sei que existe o storybook, né? Eu tenho até uma vergonha de dizer que eu nunca trabalhei. Vou trabalhar. Eu queria trazer para vocês, mas não ia dar tempo, né, de trazer, porque eu vi em vários fóruns e pessoas falando que o Atomic com o storybook eles se complementam de uma maneira incrível, né? Maravilhosamente bem. Mas eu nunca utilizei, então acho que não daria tempo até de pegar um pouco mais de vivência, né, para mostrar para vocês. Então talvez daqui um tempo, se a tal tiver interesse, tal, possa né, trazer esse tipo de o Atomic com o storybook daqui um tempo. Mas uma biblioteca que eu gostei muito de trabalhar, que juntamente do Atomic, em um projeto foi até pessoal, é essa biblioteca chamada Style System, né? O que ela faz, ela consegue proporcionar que você tenha menos propriedades, né, do próprio átomo, molécula, etc., para você mexer só com a parte de CSS, né? Aqui eu trouxe um exemplo, aqui, por exemplo, nessa parte de color aqui, quando você pode, essa color, ela consegue entender esse box, esse componente aqui de box, ela consegue entender esse BG é uma propriedade interna da lib, né? Então, quando você colocar essa box, ela vai entender, né, as funcionalidades dessa color da biblioteca. Se você quiser mudar a cor do background, se você quiser mudar a cor do texto, se você quiser mudar qualquer coisa aqui, você não precisa ficar passando, você não precisa criar a propriedade aqui, né, de background, e aí ele vai receber a propriedade de background color para você alterar. Aqui você consegue ser um pouquinho mais direto e menos verboso na parte de props do componente, né? Aqui, por exemplo, eu deixei aberto aqui porque senão ia ficar muito difícil de ver. Aqui ela tem algumas propriedades, né? Por exemplo, aqui de layout, de espaçamento, de cor. Então, se você quiser um botão, ele tem sempre um pad e uma margem fixa, né? Só que por algum motivo esse botão, além de mudar a cor, ele tem um pad um pouco maior para a direita, uma margem um pouco maior para a esquerda, né? E aí você, em vez de você ter que criar uma propriedade nesse botão para ele entender que você vai passar, que você pode passar uma propriedade de padding, né, que ela vai ser alterada, você simplesmente habilita ao componente receber e entender essas propriedades, né, da lib, e aí, caso for necessário, caso você queira, né, é só colocar um P ou um M e você consegue passar o que você quer, né? Se você quiser colocar um pad top, você coloca um pad top e coloca o quanto você precisa, né? E aí eu acho que fica um pouco mais direto, né? Eu gostei de trabalhar porque eu senti que eu conseguia ser mais rápido e prático, porque eu não tinha que ficar pensando, além de funcionalidades da molécula, ficar pensando também nessa parte de pequenas alterações de CSS e deixar ele pronto, né? Acho que seria a parte que o Rock falou, essa parte de token, né? Que ele falou que é um pouco anterior ao Atlas. Isso aí. Eu acho que essa biblioteca ela ajuda muito bem para essa parte. Uhum. Que é o que quando a gente isso aí é o que a gente chama de variável semântica de estilo. Uhum. A variável semântica de estilo é exatamente o input que você vai usar nesses itens que você está montando aí. Então, por exemplo, dentro de um design system, né, quando eu defino essa variável semântica de estilo ou design token, digamos assim, é a propriedade que eu estou dando que eu vou utilizar naquele meu padrão do design system daquele produto, né? E daí, digamos assim, o branding mudou. Agora, em vez de ser azul, sei lá, turquesa, vai ser azul navy. E daí você vai e entende que você vai ter que mudar o valor dessa variável semântica de estilo pro valor
dessa nova cor, digamos assim. A partir do momento que você muda ali, se você tiver isso, igual o André está falando, bem estruturado, fazer essa alteração e dimensionar para todo o produto e os demais produtos que consomem do mesmo design system é 2 palitos. Sim, é muito simples, é rápido, né? Essa parte que o Rock tá falando, por exemplo, esse background tomato aqui ele não existe, né? Porque isso aqui ele seta, né? Aqui no exemplo ele coloca, né? O que seria isso, o que é o tomato, o que seria o tomato, né? Caso você tivesse definido. E aqui, se você renderizasse por nome ou por cor, né? Ou pelo hexadecimal, você consegue também renderizar, né? Então, se você tiver essa paleta, né? De cor, de opções, é só reutilizar. Por isso que um dos passos do próprio Atomic Design é a construção do seu Style Guide, né, do seu guia de estilo ali, com as propriedades, e que isso é alimentado, que seria exatamente essas informações, né? Uhum. Então, basicamente, né, o desafio, entre aspas, né, que a gente vai fazer são essas 2 telas, né? A gente vai dividir essas telas utilizando o Atomic, né? Para ver como é que ficaria, como é que a gente faria, né? Como é que eu faria utilizando essa arquitetura, beleza? É uma tela bem simples, até porque a gente só tem 1 horinha, então bora lá. Eu deixei um projeto aqui já rodando. Cadê? Deixei um projeto rodando aqui com a estruturazinha básica. Ele vai ter, por enquanto, 2 páginas, né? Que nem tem lá, com páginas de a home, que eu chamei de home, essa aqui sendo a de results. Então, a única coisa que eu deixei pronta foi essa parte de rotas e a estruturação das páginas e componentes, né? Então, começar. A primeira coisa a maneira que eu penso no Atomic, quando eu vou implementar e vou começar, eu gosto de pensar do micro, né, ou seja, dos átomos até os templates, moléculas e etc. Então, tem gente que fala que o ideal seria o contrário, né? Você começa pelos templates e vai abaixando o nível. Eu sou acostumado a fazer do outro jeito, então isso aí é preferência. Eu acredito até que talvez não seja mais prático, né? Talvez com menos refatoração. Às vezes, dessa maneira que eu faço, eu sinto que às vezes tem uma refatoraçãozinha um pouco maior. Mas isso aí é preferência. Então, vamos lá. Atoms. Beleza. Então, criar um index para cada um. Eu estou usando o JavaScript aqui, porque eu fico com preguiça de configurar o TypeScript aqui. Só para vocês terem o conceito mesmo. Então, acho que JavaScript mesmo, sem o TypeScript já é o suficiente. Então, a primeira coisa que eu faço, além de criar os componentes, as pastas dos componentes, é criar esse index aqui. Esse index ele vai ser responsável por listar, né, e ser, entre aspas, o repositório de átomos do projeto, né? Então, porque quando você quiser chamar um átomo, você não vai importar somente o átomo, você importa toda a estrutura de átomos, né? E aí fica mais fácil para um desenvolvedor que acabou de entrar no projeto, ele identificar e aprender, né? Às vezes ele quer usar um texto e aí ele não tem que ficar procurando, tal. Às vezes aí fica mais prático para quem está começando. Pelo menos eu gosto de fazer dessa forma. Vou mostrar para vocês como é que faz, mas só para a gente começar aqui, né? Dentro dessa tela aqui, a maneira que eu enxergo essa tela, a logo do Google, por exemplo, seria um átomo, né? Porque ela é simplesmente uma imagem. Esse input com um íconezinho, ele também é um átomo, que ele vai ser a única coisa que ele tem que ser responsável, né, do usuário conseguir digitar e usar ele, digitar alguma coisa aqui. Esse botão também vai ser um átomo, né, porque a função dele é aceitar o clique. E em cima, aqui também eu consigo ver mais 2 átomos, né, que seriam o avatar da pessoa
que também dá para reutilizar mais ou menos a lógica do avatar aqui embaixo, né? Então vai ser o mesmo átomo. E um átomozinho de texto, né? Que seria um pezinho, uma labelzinha que você poderia colocar aqui para fazer a representação dessas funcionalidades aqui. No exemplo, ele usa o use, aquela lib semantic lá. Eu não curto muito usar ela, mas também é preferência, né? Eu gosto de fazer tudo na mão, eu acho que eu gosto de ter o controle um pouco maior da aplicação do que ficar usando essas libs já prontas. Então, baseado nisso aqui, né, vamos começar a fazer então, começar a fazer a tela. O primeiro componente que a gente vai fazer vai ser o input. Lá. Eu gosto de fazer por boa prática também aqui no projeto da Altar, a gente não faz dessa forma, cada pasta tem o seu index e seu styles, mas principalmente em Atomos, por serem componentes muito pequenos, né, e coisas simples de usar, eu gosto de colocar a estilização no mesmo arquivo. Às vezes não pode não ser tão legal assim de se ver, mas eu acho que fica mais prático de você em um arquivo só você consegue pegar tanto a parte lógica, né, da aplicação que vai ter, quanto a parte de estilização, né? Então, aqui criação do input normal, aqui a gente vai input igual. Aqui vão ser as propriedades, né? Aqui ao utilizar essa aqui de props, né? O que a gente vai fazer, deixa eu fazer o complemento primeiro, placeholder, components. Tá, essa props aqui, ele permite que você consiga acessar todas as props padrões do componente que você está usando aqui, né? Então, não necessariamente poderia colocar o placeholder, eu gosto de colocar porque fica mais legível. Quando você está usando TypeScript, isso aqui fica ainda mais tranquilo de você usar, porque isso aqui poderia ser uma props obrigatória, né? Então, todo input precisaria ter esse placeholder, geralmente ele tem. Mas beleza, e aí também o nosso input ele vai ter o ícone, icon, vou colocar como uma imagenzinha qualquer. Tá. E vai ter um icon e o input style. Esse aqui ele vai aceitar esse placeholder. E o resto das props carregadas do input. Se alguém não entendeu o que eu fiz aqui, né, ao utilizar esse átomo aqui que a gente vai exportar agora, quando você chamar ele e você começar a digitar o placeholder, né, aqui a qualquer string que você coloque, né, porque o objetivo do átomo é ele ser genérico o suficiente para você utilizar em qualquer lugar, então qualquer lugar que você utilizar, colocar essa props ao chamar o átomo do input, placeholder ele já vai ser preenchido, né? Pelo aquele placeholderzinho do que fica aqui, por exemplo, o search, né? E o icon, vou pegar de um íconezinho aqui, essa lupinha que eu já tinha separado. E beleza. Agora vamos estilizar ele um pouco. Vou colocar um tamanho para ele de 500 pixels. Eu acho que se eu ficar fazendo isso aqui, deixa eu copiar a utilização que eu já tinha feito. E aqui eu queria mostrar para vocês aquela lib aqui, eu vou usar aquela lib que eu acho que combina muito com o Atomic, né? Que é justamente esse style system aqui. Esse space, que eu expliquei da última vez lá, né? Quando a gente chama esse space, agora se eu chamar, deixa eu fazer aqui, melhor do que ficar explicando é mostrar, né? Objetivo. Então, esse aqui é o arquivo index dos átomos, né? Então ele vai ser onde todos os átomos vão ser exportados dessa forma. E o que isso aqui proporciona, né? Deixa eu copiar também já aqui o do ícone. Beleza.
E o que isso aqui proporciona? Em vez da gente ficar importando e você ficar caçando, né, qual átomo você quer utilizar, de maneira que eu vejo interessante até para quem está começando em um projeto novo, né, que tem isso aqui implementado, é dessa forma. Quando você, essa linha aqui permite que, em vez de você de para esse home aqui, para esse home, quando você coloca átomos, ele já aparece todos os átomos que tiverem listados, né? Quando a gente criar o átomo de botão, o átomo avatar, e tudo, ele vai sempre aparecer aqui. Fica mais fácil para o desenvolvedor saber quais são os possíveis, né? Aí também já consegue ver quais são as propriedades que ele carrega. Então, copiando aqui. Comecei o projeto, comecei. Pronto. Então, o nosso primeiro átomo já está aqui, né? Então, passando aquela própria de placeholder, né? O texto, uma coisa de interesse, né? Que vai ser alterada. Então, continuar. O input já foi. Vai ter o botão. Um avatar. A logo em si. Isso. Beleza. Esqueci de mostrar também aqui. Então, aqui, essa propriedade aqui do Space, né, esse Style System, aqui quando a gente tiver, se você por acaso quiser dar uma margem diferente, né, que não esteja por padrão dentro do componente, você quiser colocar um pad, uma margem um pouco maior, né, de espaçamento do código, você pode colocar, por exemplo, se a gente quiser que ele desgrudasse, né, desse uma margem para cima, quando você coloca esse MT, ora. Foi. Space. Props, beleza. É o Webpack me zoando. Tá. Então aqui, ó, né, com uma simples linha de comando você consegue fazer essa uma propriedadezinha, né, você consegue alterar isso, né, sem ter que ficar, você poderia também passar aqui por props, né, e falar talvez uma margem específica, ou então uma lista de margens que a aplicação tem, mas eu acho que assim fica um pouco mais direto, né, um pouco mais prático de utilizar, por isso que eu gosto tanto de usar essa lib. Vamos seguindo aqui. Bruno, se precisar parar de novo, você me dá um toque, viu? Se alguém tiver com a mão levantada aí. Beleza, valeu. Ah, né? Beleza. Aqui no botão, quais são as props, né, que eu acho interessante de utilizar? A text, que vai ser referente a qual texto que vai estar inserido dentro do botão, né? E ele entender o que vai ser um clique, né? De novo, aqui você poderia só utilizar das props spreading, né? Mas eu gosto de colocar separado porque você consegue definir também utilizando do... Nossa, me fugiu o nome aqui. TypeScript, fica mais fácil de você usar. Aqui, ele entende essa propriedade de um clique. A gente está passando para cá. E a propriedade... E aqui ele vai aceitar o texto, né? Que você passar para o botão. Passando também. Mesmo procedimento. Button. Então agora a gente também já consegue ter acesso
agora já aparece o input e o botão, né, como Pocket, ele já fala que você consegue ver quais são os atributos, né, que ele vai receber aqui. Então no botão a gente vai ter o texto e Google Search, se não me engano. E no clique ele não vai fazer nada ainda. Diz aí, meu filho. Já tá na real. Beleza, colocar a utilização do botão que eu esqueci. A utilização do botão também eu quis trazer acho que não precisa fazer por enquanto. Vou utilizar para mostrar como é que funciona a parte do variante. Vou ver. Beleza, o botão está aqui. Então a gente já consegue ter o botão. Falta logo. Logo. Vou começar a copiar, viu, gente, da colinha que eu fiz aqui, porque senão acho que não vai dar tempo de explicar. Acho que isso aqui é bem básico, né? Essa parte de átomos é bem básica. Eu acho que mais interessante para vocês verem é quando começar os organismos e os templates, né? Então aqui eu já vou pegando. Se alguém tiver alguma dúvida de como é que isso aqui está sendo construído, me para, né? Pede para parar rapidinho que eu explico como é que por que eu fiz o código de tal forma, o que eu pensei, tá? O avatar a gente não pegou ainda. Então colocando isso na tela, tudo de uma vez. Na ordem aqui, átomos, logo. Vou ver só a logo. Já começa a aparecer. As outras a gente vai testar utilizando mais no header, né? Então, beleza. Mas, então, aqui, cada coisa que a gente fez aqui, ele é um átomo separado, né? Que não necessariamente vai ter relação com o outro. Então, o que a gente pode ver o que se liga aqui, né? Nessa primeira página da home que a gente está fazendo, eu pensei nesse o átomo de input mais o átomo do botão, ele vai formar um componente, né, uma molécula, poderia ser qualquer nome, né? Por exemplo, o search field, né, o search item aqui que você vai colocar, que ele é montado pelos átomos de input e botão. A logo continua sendo um átomo separado, não tem relação com esses dois. Então, cadê? Então a gente poderia criar aqui o search field. Deixa eu botar esse. Que começa a ser um pouco mais rápido. Menos coisa. Então, beleza. O que a gente está fazendo aqui, né? Essa molécula, ela está aceitando os dois átomos que eu falei, né? De input e de botão. Já passando aquela até a propriedade do espaçamento, né? Para o botão, para dar aquela uma margemzinha maior. E essa molécula,
ela vai passar para o organismo que ela vai estar inserida, para o template, para a página que ela vai estar inserida, ela vai aceitar essas propriedades aqui, né? Que é o que isso, o onSearch vai ser disparado no clique do botão, o onChange vai entender a troca de estado, né, no digitar do teclado, no campo de input, junto com o value, né? Esse value e o onChange são para tratar esse caso aí, entender e interpretar, né? O que o usuário está digitando no campo de input. Então aqui, uma coisa dos átomos, before search. Beleza. Deixa eu fechar esses átomos aqui. Agora, em vez de a gente portar só moléculas, from... Não, no lugar de a gente importar esses dois, moléculas.search field. Então, ó, o que a gente definiu aqui, né? O texto do botão está sendo como pesquisar e o placeholder a gente setou aqui. Tem como você passar isso por outras props, né? Mas se for uma coisa padrão, né? Um placeholder padrão, porque aqui é só um input que a gente vai fazer, então esse placeholder seria o padrão da aplicação, né? Então, eu coloquei aqui, até porque é só nesse search field, né? Que seria essa lógica de pesquisar que vai ter esse campo de input. E o texto também eu coloquei por padrão aqui, porque não tem nenhum outro botão na aplicação, né? Mas se você quiser fazer ele ainda mais abrangente do que ele está exposto aqui, né? É só você passar esse texto, né, como uma propriedade aqui que ele vai aceitar e o placeholder também, aí passando para o componente pai para o filho, ele entenderia, né? Ficaria ainda mais genérico. Mas como a aplicação é um tanto quanto simples, aí para ficar mais rápido coloquei aqui. Então, beleza, então tá exatamente como a gente planejou, né? De digitar aqui para pesquisar e pesquisar. Aparece aqui, tem que arrumar essa cor do botão. Mas agora vamos ver o organismo que tem na tela, né, que seria esse header, ele é um organismo por quê? Além de ter, claro, os átomos do avatar, né, quer dizer, da logo da pessoa, do avatar mesmo da pessoa, e esses textos, ele poderia também ter alguma ação relacionada, né? Então, quando eu gosto de pensar, quando ele possa ter alguma mudança de estado, né, que envolva a página, que você vai trocar a página, por exemplo, se você clicasse em imagens, iria para uma outra, Gmail para outra. Quando acontece esse tipo de lógica um pouco mais carregada dentro de um componente, eu gosto de pensar ele como um organismo, né? Então, cadê? Organismo. Vamos criar aqui o organismo do header. Beleza. Tá. Então, o que a gente está passando aqui para esse componente de header que a gente criou, né? Vamos exportar ele aqui. Beleza. Beleza, estou começando a pegar a carinha da página. Que a gente tá, o que esse componente aqui, esse organismo, ele recebe? Né? Ele recebe o átomo do avatar. Então, esse átomo do avatar, ele precisa de uma imagem relacionada, né? Porque não necessariamente você vai saber qual é o avatar da pessoa. Então,
esse organismo ele vai receber da página essa informação, né? Então, assim que a pessoa fizer o login na API ou coisa do tipo que retornar qual é essa source, né, da imagem, você vai passar para o componente, ele vai conseguir renderizar. E eu também coloquei aqui, só como exemplo, né, não fiz nenhuma funcionalidade, esse avatar click, no clique do avatar ele realizar algo, né? Que poderia ser o logout ou coisa do tipo, quando você clicasse no avatar da pessoa, algo aconteceria. Já deixar pronto, já deixar o componente, né, do header pronto para receber esse tipo de funcionalidade. Beleza. Então, para a página da home, o que a gente precisa para fazer essa página já está na tela, né? Então agora é só fazer uma estilizaçãozinha básica daqui dos itens, né? Colocar eles centralizados, tal. E aí isso, quem vai fazer isso, né? Que vai ser o responsável por fazer isso é a parte dos templates. Então aqui dentro de template a gente vai criar o template dessa home, né? Que a gente chamou aí, home template. Beleza. Vai ficar mais claro também para não ter que ficar mudando de arquivo. Beleza. Então tá, o que basicamente tem nesse home template, né? A centralização da nossa aplicação, né? A gente está fazendo para o container desse template, vai pegar a página inteira. Aqui a gente já começou também a colocar a lógica. Eu não sei se a Sara tá aí, foi aí que ela perguntou um pouco da diferença entre o organismo e o template, né? Aqui no template que a gente está colocando essa parte de interpretar o que o input está fazendo, né? Então, aquele on-change lá do search field que eu expliquei para vocês, que seria esse caso aqui, ele está sendo ativado, né? Tanto o velho como o on-change, eles estão sendo alterados e trigados aqui. Cadê? Aqui. Agora a gente chama o velho e a gente já associa um estado do template, né? Não é um estado que interesse para as outras atribuições que vão ter. Então, é um estado, entre aspas, local, né? Não necessariamente tem que ter todo um contexto envolvido com ele. E aqui a gente está passando esse estado do valor de input para ele interpretar, pegar qual é esse valor, salvar esse valor. E aí, no clique do botão, ele vai chamar também essa função, né? O um clique do botão é esse onSearch ele executado. De onSearch. E é isso. Alguma dúvida? Por enquanto? O que esse template está fazendo aqui? Não, eu tenho uma outra dúvida. No template seria válido utilizar um memo ou um stateless component no template ou não caberia aí? Eu prefiro usar na página. Quando é esse tipo de coisa, eu prefiro usar na própria página, né? Porque o que a gente vai fazer agora, Vitinho, é salvar isso aqui. E aí na página do home, né? Tudo que tem aqui a gente vai que abrir mão, porque isso não faz parte da página, né? E vai simplesmente chamar o. Para ter que importar. Ué, beleza. Então, o que nesse home template ele precisa para funcionar direito, né? Seria esse profile image, né? Então, assim que você começar a editar, ele já automaticamente frente para você, né? Falando que isso aqui é uma propriedade que ele reconhece. Deixa eu apagar isso aqui. E esse onSearch, né? O onSearch ele vai fazer algo. E o que é esse algo? No nosso caso, ele vai passar, que nem aqui tem essa lógica, né? O botão ele vai ser digitado aqui, algo. Isso aqui vai ser renderizado padrão, isso aqui é um mock, mas o resultado, o texto, ele vai ter que, né, passar, tem como você passar por props, mas o que a gente vai fazer aqui, mostrar essa parte de um estado mais em um contexto global da aplicação, né? Aqui a gente vai passar
o valor desse estado de input digitado para essa outra página, né? Para ele pegar esse valor que foi digitado e aparecer aqui. Então, profile image e search, são essas duas coisas. O profile image, peguei do meu próprio Git aqui, só para a gente ter uma fotinha. E o search ele vai fazer um valor qualquer, que vai ser digitado. Ele vai setar o estado. Aqui, que a gente está chamando depois. Então aqui ele vai setar o estado geral da aplicação, que está dentro desse contexto, né? E dentro desse contexto, eu criei aqui no app. Não dá tempo de explicar muito bem o que está fazendo aqui, né? Mas isso aqui é como para ele pegar isso aqui em qualquer ponto da aplicação, né? Ele tem acesso a esse contexto aqui do search query aí, que é justamente essa parte do digitar, interpretar o que foi digitado aqui, passando para a parte de resultados. Beleza? Não daria tempo de explicar isso certinho. Se alguém tiver dúvida depois como utilizar essa parte de contexto e tal, fala comigo que a gente resolve tirar as possíveis dúvidas aí. Então aqui o OneSearch vai fazer duas coisas, vai setar esse estado global da aplicação, né? Porque a gente está dentro da página, né? A página ela fica responsável por realizar essas tratativas e após isso ele vai navegar a página de results. Aqui a nossa aplicação já foi centralizadinha, já tem uma cara um pouco mais amigável, e aí no clique do pesquisar aqui, né, ele já está sendo redirecionado para results. Aqui, tem que mudar algumas coisas do utilização, mas isso aí é o de menos. E agora vamos colocar, né, dentro dessa página de results aqui, vamos ver se a gente está conseguindo pegar o estado, né, o valor do input que a gente está digitando. Para isso a gente vai ter que pegar o use context de novo. Hook do use context. Pegar o state que a gente criou lá no contexto. Beleza. Console. Console está aberto aqui. Se a gente testar agora o state, a gente consegue acessar, né, o que foi digitado no input, a nova página consegue já pegar qual é esse valor. Então, para fazer o nosso header, né, que seria esse results for algo, a gente já tem o que é o algo, né? Até se for em branco, ele continua, né, não quebra a aplicação, ele continua, simplesmente vai ficar vazio, beleza? Então, agora que a home já está, entre aspas, né, pronta, o template da home, agora a gente vai trabalhar no template, né, e fazer o que é necessário para fazer a parte dos resultados, né? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, cara. Tá ficando claro? Eu tô tendo que falar um pouco rápido porque tô com medo de não dar tempo de passar a aplicação toda, mas se precisar que eu fale um pouco mais devagar, alguma coisa assim, me avisem. Beleza, mas acho que tá de boa por enquanto. Beleza. Então, fechar aqui porque tá uma zona de tanta página aberta. Então, beleza. Agora vamos começar a trabalhar na parte de results, né? Então, essa parte de results, o header, ele compartilha do header. Então, a gente já tem isso aqui pronto. O que a gente vai precisar fazer no nosso template seria esse headerzinho, né? O títulozinho da página. E esses componentes aqui de listagem, né? De resultados, possíveis resultados. Dentro dessa página aqui, o que dá para se entender como um átomo já foi feito, não tem nenhuma coisa nova, né? Agora, ele existe uma molécula nova, que seria o item desses resultados, né? Você consegue ver que o resultado, ele é composto, né, pelo avatarzinho, que vai ficar aqui, um títulozinho, né, relacionado ao resultado, e uma descriçãozinha qualquer. Então, isso aqui, ele vai ser uma molécula. Só que, aqui dentro dessa página também, usando essa molécula, vai ter um organismo que vai
pegar essas moléculas que a gente vai criar nova, né, para fazer uma renderização, né. Vamos supor que no search, né, quando você ia pesquisar, ele ia fazer uma requisição e aí o servidor ia retornar um JSON, né, falando quais são os resultados, né, preenchendo quais são aqui o ícone, quais são esses valores. Então, vamos supor, né, que isso seja de uma API, que está vindo de uma API, e aí o organismo ele vai ser responsável por fazer esse mapeamento, né, utilizar a função map para pegar essas moléculas, né, que seria genericamente esse componentezinho, né, com avatar, texto, pegar isso e ir renderizando, né, essas várias moléculas no organismo, que a gente pode chamar de result lists ou qualquer outro tipo. Ficou claro? Vou pensar que ficou claro. Result items. Beleza. Então aqui nesse result item, né, o que ele tem? O avatar também vai ser sempre o mesmo, né, o íconezinho do GitHub vai ser sempre o mesmo. E eu vou explicar essa variante list aqui que eu acho que é interessante de explicar. E aqui também tem essa div, né, essas divs aqui com esses textos seriam justamente porque aqui o container ele está no row, né, porque eles precisam ter essa linha, mas os textos eles estão em coluna, né? Então eu queria essa divisinha só para poder colocar isso e dar uma margenzinha também um pouco maior em relação ao ícone. Cadê aqui nos átomos do avatar? Aqui nos átomos do avatar eu coloquei uma coisa chamada variante aqui dessa style system, que ela basicamente faz o seguinte: você consegue associar a um nome, né? No caso aqui que eu chamei de lista, você consegue associar a um nome uma utilização própria desse nome, né? Então, como é que na aplicação a gente tem o avatar, ele foi feito pensando no header, né? Eu associei de maneira próxima ao avatar o resultado dessa lista, mas se fosse uma coisa muito distinta, né? Se o avatar que você criou, ele fizesse a mesma coisa, só que com, por exemplo, tamanhos muito diferentes, né? E aí, em vez de você passar props de tamanho e largura, você pode criar uma variável, né, que eles chamam de variante aqui, você consegue criar essa variante e associar o que você precisa que se altere, né? Quando você utiliza essa variante, você tem que criar esse default props, né, que é que seria o padrão do componente, ele vai respeitar esse espaço, esse tamanho, né? Mas se você quiser que se altere, né, criar uma regra que vai alterar esse tipo de tamanho, você pode usar essa variante, que fica mais fácil. Daria para você fazer por props também, né, passando o widget, o height, você vai colocando na mão, mas eu acho que aqui, se você já tivesse esse mapeado, né, quais são todos os possíveis tamanhos, você consegue colocar aqui e só sair utilizando, né? Que nem a gente que nem pode ver aqui, para usar é só você colocar variante o nome do que você é associado, né? List, tudo minúsculo. Esse nome aqui você consegue associar. Então, acho que fica também um pouco mais rápido, né? O texto é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui ó, de result header, né? Que aqui o texto padrão dele vai ser o preto, né? Respeitando aqui a lógica do header, ele vai ter esse texto preto, mas aqui no resultado, um dos textos vai ter que ser azul, né? Então, em vez de passar propriedade de cor tal, você pode criar essa variante de result header, por exemplo, né? Que ele mudaria a cor e a fonte. Aí ele consegue respeitar também. Não é obrigatório, mas eu acho que fica uma coisa mais fácil, né, de você fazer a manutenção nisso aqui depois. Pelo menos é assim que eu gosto de ver. Beleza? Alguma dúvida? Essa parte da variante? Agora não. Tá, beleza. Então agora que a gente já tem o primeiro, né, como essa molécula se comporta, como é que ela tem que ser escrita, né, como ela vai ser utilizada, a gente tem que agora fazer justamente essa parte de map dela, né, que seria pegar esses resultados e colocar em uma lista. Então, vou chamar o organismo de result lists, JS, beleza? Então, cadê? O que que tem dentro desse organismo, né?
Dentro desse organismo a gente vai ter aquela molécula que eu não importei, então vai dar errado. Food item. Beleza. Result item. Então, aqui o que a gente está passando, a gente já está assumindo, né, que o template ele vai passar para a gente um dado, né, que vai ser carregado provavelmente de uma API, né, derivado de uma API. Dentro desse dado, a gente vai fazer um map, né, nessa data que está vindo do servidor, falando qual é, né, a gente definiu que o átomo vai ser sempre o mesmo, então isso aí não vem poderia vir na requisição, mas o nosso caso está estático, né, mas o que vai ser alterado vai ser o título, né, o azulzinho e a descriçãozinha dele, que é o que está embaixo dele. Então ele vai fazer um map, essa parte de map, quando um componente fizer um map, ele renderizar, né, por mais que seja, ele está renderizando várias moléculas, né, sempre que tiver essa parte de maps, isso aí representa um organismo, né, isso aí não pode ser, por mais que ele seja simples, né, que nem vocês estão vendo aqui, por mais simples que ele seja, ele não pode ser uma molécula, né, por mais simples que ele seja, ele é representado por um organismo. E agora que a gente já criou tudo que precisa para criar, né, que é a molécula e o organismo responsável por renderizar condicionalmente essas moléculas aí, tá faltando para a gente agora é só criar results wait. É que isso aqui vai ser responsável por cadê? Index.js. Beleza. Então aqui eu coloquei aqui tá representado, né, um objetozinho, né, que seria o que a gente simula vindo do servidor, né, que a gente passa esse data rec aqui dentro desse atributo de data. Então, aqui no list ele vai pegar esse data, né, e fazer o map condicional lá dentro das moléculas. E o search de item aqui que a gente está passando é justamente essa parte aqui do header, né, que ficaria essa parte aqui de resultados para o valor que você colocou aqui no input. Cadê agora? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Beleza. Então aqui o template. Então, aqui, o nosso template já está aqui, né? A gente está utilizando, na verdade, results template. Beleza. Então aqui a gente está passando, né, o título, o template ele está pegando esse título. Vou colocar aqui. Ele está pegando cadê? Template, results. Ó, tinha feito errado. Qual o nome aqui? Vamos lá. Results template. Tá, esqueci de colocar. O que é? Organismos. Ó. OS. Cadê? Results template.
Results page. Ué, rapaz. Deixa eu ver se foi isso aqui. Eu fiz alguma besteira. De novo me zoando. Então, beleza. Aqui a nossa aplicação já está basicamente pronta, né? Aqui seguindo os moldes que os usuários, que esqueci o nome aí, esse cara que me ensinou, basicamente, ele ensina nesse projeto, né? Ensina nesse projeto. Então, não sei se ficou alguma dúvida, né? Mas essa parte aqui de estado, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro de onde você coloca, né? Onde você aloca essa lógica de alteração de estado global e o estado local dos estados, do que ficou na parte teórica, né? Não sei se ficou claro. Eu acho que era isso. Na verdade, deixa eu só mudar a cor desse botão porque tá muito ruim de ver. Vou colocar aqui um background. Dá pra ver? Vou colocar também um espaçamentozinho nele. E aí vem no search field. Pronto. Então, a nossa explicação ficou assim, né? Tentei trazer para vocês os conceitos mais gerais, né? De como é que quando você começa, né? Não sei, o começo dele é um pouco mais chato, né? Porque você tem que fazer esses vários átomos de uma maneira um pouco mais genérica, né? O mais genérica possível. Mas depois que você já tiver essa base pronta, depois é só sair reutilizando, né? Essa é a grande vantagem do Atomic. Então aqui, ver se só está funcionando isso, né? Funcionando. Então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje.